Então, fala pessoal, estamos aqui, né, para apresentar o nosso primeiro curso do nosso canal, né, o curso de sub-área de Química. Então, esse vai ser o curso de Química Geral 1. O curso de Química Geral ele está dividido em dois, Química Geral 1, Química Geral 2, tá? Vamos aqui apresentar os conteúdos programáticos desse curso, tá certo? Ele está dividido em unidades e em subtópicos por unidades, tá? Então, a nossa unidade 1 trata de matérias e formas de medidas, né? Não vai ser uma aula por unidade, porque fica muito grande a gente em uma aula só falar sobre todos esses tópicos aqui, né? Então, nós vamos dividir as aulas por alguns tópicos. Alguns tópicos vão ter uma aula só, às vezes a gente vai juntar dois tópicos para fazer uma aula, e por aí vai, tá certo? Então, o primeiro tópico aqui da unidade 1 trata da importância da química e alguns conceitos básicos. A gente vai começando bem no início mesmo. Aí depois vamos para matéria e suas propriedades, propriedades da matéria, elementos, compostos, misturas, substâncias químicas, métodos de separação de misturas. Isso aqui vai ser só uma aula para esse tópico aqui. Métodos de identificação e purificação de substâncias, tá? Aí nós já vamos para a unidade 2, tá? Aqui na unidade 2 nós vamos falar sobre estequiometria, vamos tratar da teoria atômica de Dalton, leis ponderais, massas relativas, número de Avogadro e massa molar. Concentração molar, fórmula mínima, também as outras fórmulas que a gente já conhece do ensino médio, equações químicas, relação de massa nas reações, reagente limitante, rendimento teórico e rendimento real, tá? Vamos falar na unidade 3 sobre estrutura atômica dos átomos, tá? Antes de irmos para o tópico 3.1, que é a natureza elétrica da matéria, nós vamos fazer um histórico sobre os modelos atômicos, tá? Até, enfim, chegar, né, no modelo atômico que trata da natureza, da descoberta da natureza elétrica da matéria, tá? Mas antes nós vamos fazer um histórico, vindo desde Leucipo até, né, o modelo atômico mais atual, tá? Componentes de átomo, vamos ver o que compõe o átomo, isótopos, comportamento do átomo e natureza da luz, a teoria atômica de Bohr para o átomo de hidrogênio, ondas, partículas, orbital, distribuição eletrônica dos átomos, tá? Bem extensa, né? Essa unidade 3. A unidade 4, nós vamos falar sobre classificação periódica dos elementos químicos, né? Com a tabela periódica, lógico. Vamos fazer o desenvolvimento histórico, desde as primeiras ideias de organização dos elementos ou dos materiais da natureza, né? Vamos falar sobre a tabela periódica mais atual, metais, não metais, né? Aqui já tratando sobre como os elementos estão divididos na tabela periódica, os blocos da tabela, tá? E aí, nesses blocos, nós não vamos só dizer, aqui é o bloco S, aqui é o bloco P, aqui é o bloco D, e aqui é o bloco F. Nós vamos falar características de cada bloco, tá certo? Os elementos que estão em cada bloco, com as suas exceções, lógico, também. Né? Tendências nas propriedades atômicas, tá? Tendências periódicas das propriedades atômicas dentro da tabela periódica, também conhecido como as propriedades periódicas, né? Na unidade 5, nós vamos falar sobre ligações químicas, aí vem toda a parte de ligação. Ligação iônica, configuração de íons, natureza da ligação covalente, estrutura de Lewis, geometria molecular, polaridade das moléculas, orbitais híbridos, orbitais moleculares, ligações metálicas e, finalizando a parte de ligações, nós vamos tratar das forças intermoleculares, tá? Na unidade 6, aqui já é uma introdução ao primeiro conteúdo da Química Geral 2, tá? Nós vamos falar sobre ácidos e bases, tá? Os ácidos e bases, nós vamos ver a teoria de ácidos e bases para Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, tá? As três teorias de ácidos e bases, três definições, né? Vamos tratar da força dos ácidos e bases, autoionização da água, escala de pH e cálculo de pH e pOH, tá? Já na Química Geral 1, ainda na Química Geral 1, nós já vamos dar uma introdução ao cálculo de pH e pOH, o básico, e a reação de neutralização ácido-base, tá certo?
Então, esse vai ser o nosso curso, né, aqui do nosso canal de Química Geral 1. Após terminarmos o conteúdo de Química Geral 1, salvo na playlist, né, nós vamos ter uma playlist para cada curso, de Química Geral, de Química Inorgânica, de Química Orgânica, de Fisicoquímica, né? Então, nós vamos deixar salvo essas playlists. Então, quando encerrar toda a playlist de Química Geral 1, nós vamos iniciar a playlist de Química Geral 2, tá? Ser um curso bem completo, sem faltar nenhuma videoaula desse conteúdo em si. Às vezes, em sala de aula, às vezes a gente não consegue ver, né, aprender esses conteúdos completos, ou porque não dá tempo e tudo mais, mas aqui nós vamos ter todos esses conteúdos dispostos, tá certo? Então, pessoal, até a nossa primeira videoaula, tá?